Essa virada de década, né? Que alguns dizem, virada de década é só no próximo ano. Outros dizem que é agora. A gente já definiu aqui no IU, virou já. Não sei se você tinha a teoria de que virava só no ano que vem. Está aqui, já virou a década, tá? E, na verdade, a gente não vem apresentar nada novo, a não ser algo aplicável na vida do nosso ministério de jovens adultos, de jovens universitários, de jovens que estão na sociedade e estão aqui. Nada mais apresentado que aquilo que a nossa igreja tem como visão para esse ano. O ano de missões. Um ano de missões, missões aqui, missões ali, missões além mar, missões aonde quer que você esteja. Missões, alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar os perdidos, alcançar a família, alcançar os irmãos, alcançar, porque a missão não para, a missão não é só para aquele que está escutando pela primeira vez, a missão é esse constante aprendizado no Senhor, é esse constante mergulho nessa profundidade que é conhecer a Deus. A missão continua. Você que está há vários anos na igreja e está aqui semanalmente para escutar uma palavra, aquele que está vindo aqui para dar essa palavra para você, para entregar aquilo de Deus, aquilo que tem de Deus para você, está fazendo missão, porque é nesse constante aperfeiçoamento da fé que a igreja vive. Ainda lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 11, Paulo vai dizer que ele precisa visitar pessoalmente, mais uma vez, aquela igreja, porque ele precisa acrescentar na fé deles aquilo que falta. Ele precisa acrescentar aquilo que falta na fé. Poxa, Paulo já tinha estado com eles, Paulo já tinha pregado por dias com eles, mas ele diz, tem algo ainda a ser aperfeiçoado, tem algo a mais ainda para ser entregue, tem algo na fé de vocês que ainda precisa ser completada. Então, da mesma forma, cada um de nós aqui, quando viemos para cultuar a Deus, viemos para nos encontrar com a nossa família, com a nossa comunidade de fé, com os nossos irmãos, não importa quanto tempo a gente venha, há sempre algo a mais a ser acrescentado na nossa fé, há sempre algo a mais a ser aperfeiçoado em cada um de nós. Amém? Mas, gente, indo para o assunto, né? Missão. O que é missão se não levar algo que cada um de nós carrega? O que é missão se não espalhar algo que cada um de nós já tem depositado em si? Esse é um ano de missões. Mas missões é a consequência daquilo que nós já carregamos. Se missões é levar algo, eu preciso ter o que levar. Certo? Vamos fazer missões, então vamos lá, vou sair, vamos lá para a praça, eu te dou um microfone na mão, vamos fazer missões, e aí, o que vai sair? O que vai sair daí? Então, fazer missões, subentende-se que você tem algo para entregar, certo? Então, antes de você se animar, aliás, se anime, mas que essa animação produza em você, primeiramente, um desejo de ser cheio de Deus, de ser cheio da sua palavra, de ser cheio daquilo que Ele tem para você, para que só então, com a sua cestinha cheia, né, cheia de alimento, cheia de pão, cheio daquilo que você tem de Deus, aí sim você vai lá e entrega, e Deus faz um milagre, Deus multiplica, e Deus faz e acontece. Mas, primeiramente, você tem que pegar para si essa cesta, você tem que se alimentar. Então, o meu chamado para cada um de nós, nesse ano, é que a gente seja carregado por uma essência, é que a gente se torne a mensagem que a gente carrega. Antes de levar a mensagem, antes de falar, que cada um de nós nos tornemos essa mensagem, nos tornemos essa palavra,
E a palavra é simples. A palavra é simples. A palavra é simples, mas simplicidade não quer dizer que essa palavra não seja profunda. Quem estava lá no You in Summer pegou um pouquinho dessa palavra. Alguns dizem, nossa, a palavra de Deus é complicada, a Bíblia é complicada, a Bíblia é complexa. Complexidade é algo que são tantos pontos conectados de uma forma quase que tridimensional, que você não consegue onde começa, onde termina, e você só consegue conceber a informação de forma completa. Tira qualquer parte, tudo se desfaz e nessa complexidade toda a mensagem se perde. A palavra de Deus, pelo contrário, ela é simples, mas ela é profunda. Ela é profunda, tipo o mar. O mar é um grande bloco de água. É uma grande massa, um grande volume de água. Né? Água é volume, não é massa. Um grande volume de água. Mas todo mundo consegue começar por algo. Todo mundo consegue começar pelo raso. Todo mundo consegue iniciar botando os seus pés naquelas primeiras ondas que vão e vêm. Mas na medida que você caminha na palavra de Deus, na medida em que você vai se aprofundando, é exatamente isso, você vai indo mais fundo. Na simplicidade dela, você vai indo cada vez mais fundo, e sempre tem para ir, sempre tem para ir, sempre tem para ir. Há inclusive uma fala, que eu não sei até onde é verdade, que o ser humano conhece mais do espaço do que do próprio oceano. Porque o oceano é essa incógnita, a gente não tem como fazer escanear tudo que tem embaixo da água. E tem as questões de pressão também, que a gente não consegue ir tão fundo. Mas a questão é que existe esse oceano do conhecimento de Deus, que cada um de nós está disponível. O oceano é aberto para todos, é democrático, não paga ingresso. Não paga ingresso. O mar é aberto. Basta querer ir. A palavra de Deus ela é aberta. O caminho foi aberto. Você pode se chegar diante de Deus. E agora sim, você vai trilhando esses passos. E sempre tem algo mais fundo aí. E então eu gostaria que, como ministério, a gente vivesse isso, essa simplicidade, mas ao mesmo tempo essa profundidade. E na medida que a gente se aprofunda, a gente vai tendo mais conhecimento de Deus, a gente vai tendo mais autoridade para fazer missão. Porque falar daquilo que você conhece te traz muito mais autoridade do que simplesmente fazer a propaganda de um Jesus que você talvez não se relaciona, que você não encontra com ele no dia a dia, que você não conversa com ele, você não ora, você não lê a palavra que ele mesmo deixou. Agora, na medida em que você vai se relacionando com esse Jesus, você vai sendo cheio de uma autoridade para ir e levar a mensagem que primeiro você recebeu. Você recebeu. E fazer discípulos. O mandamento que Jesus deixou nos seus últimos dias na terra, façam discípulos. É sobre isso, a igreja é sobre essa essência, sobre essa simplicidade. Então a gente está vivendo coisas muito lindas no ministério, coisas muito incríveis, conferências, retiros, cultos, celebrações, tribos. Mas você precisa internalizar aquilo que você recebe nesses momentos e não viver de evento em evento, apenas de encontro em encontro, de culto em culto, de celebração em celebração. Você precisa se tornar essa mensagem simples e abraçar essa essência com tudo. Tudo que nós fazemos como ministério, ou os ministérios que eu apresentei aqui, todos eles servem para uma coisa, apontar para Jesus. Todos os nossos projetos, todas as nossas atividades como ministério, todas elas têm apenas um propósito, que é apontar para Jesus. O dia que, como eu costumo falar, um meteoro cair aqui, né, toda a estrutura
ir embora, né? Acabou, não tem mais tela, não tem mais luz, não tem mais nada, caiu um meteoro aqui, acabou. A gente vive sem todas essas coisas que nós criamos na volta. A igreja continua. A igreja continua sem todas essas coisas. Porque tudo isso é apenas para a glória de Deus, para apontar Jesus. Todas essas coisas são sinais, são como setas, sabe aquelas setas de beira de estrada apontando para Jesus. Tudo isso que nós fazemos é para isso. Agora, no momento que você inverte, no momento que você tira a essência, essas setas já não sabem mais para onde apontar. E aí o que acontece? Essas setas começam a apontar para outras setas. E aí eu já não sei mais. E aí vem confusão, e aí vem comparação. E aí vem atritos, aí vem ego, aí vem vaidade, porque eu já não aponto mais para uma pessoa chamada Jesus. Eu estou apontando para outros ministérios, eu já não sei mais a essência, eu perdi. Então carregue essa essência para esse ano de 2020. Essa é a palavra que vai nos guiar internamente como ministério nesse ano. Essência. Essência. E não vai ter uma palavra aqui, essência. Porque essência não é uma coisa para ser vista, é uma coisa para você carregar em você. Essência não é para você olhar para uma tela e dizer, a essência lá. Não, é para você olhar para você mesmo e dizer, eu tenho isso. Eu sou o painel de LED que carrega essa essência. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver a essência em mim. E não apenas num escrito, não apenas num slogan. Eu sou essa essência, eu carrego em mim. E o dia que eu perder tudo na volta, eu ainda consigo sobreviver. Porque é Cristo que vive em mim. É Ele quem me traz vida. Não são as coisas, não são os enfeites, não são as parafernálias ministeriais. A essência que vive dentro de mim. Eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. E é isso que eu carrego. E é isso que eu carrego. Abre comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 22. E diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com simplicidade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o próprio Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa é uma das essências que cada um de nós precisa carregar para 2020. O serviço na simplicidade de coração. E quando eu estou servindo o próximo, eu não estou esperando nenhum agrado, eu não estou esperando nenhuma recompensa humana, mas eu tenho a consciência de que eu estou amando o Senhor no meu serviço a quem está do meu lado. Deus está sendo servido quando eu sirvo quem está do meu lado. Deus está sendo amado quando eu amo quem está do meu lado. É as palavras de Jesus, lá nos evangelhos, quando ele fala da recompensa daqueles que foram na prisão, daqueles que deram de comer, deram de beber para aqueles que não tinham, daqueles que vestiram, deram roupas para quem não tinha. E Jesus vai dizer, vocês fizeram isso para mim. E as pessoas vão ficar confusas, vão dizer, mas Jesus, eu não lembro. Eu fiz isso para o Joãozinho, eu fiz isso para a Mariazinha, eu fiz isso para o Zezinho. E Jesus vai dizer, não, mas quando tu fez para eles, tu fez para mim. E por isso eu vou te dar a recompensa. E Paulo está reafirmando isso. Só que isso é um trabalho consciente. Isso é um trabalho consciente, na simplicidade do coração, temendo ao Senhor. Tudo que eu fizer, eu faço de coração, como se fosse para o próprio Senhor. Como se fosse para o próprio Senhor. Mas o que eu queria frisar aqui é que tudo isso é feito na simplicidade de um coração puro
de um coração temente a Deus. É na simplicidade que Jesus é honrado. Em 2 Coríntios, capítulo 11, você pode abrir também. 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, diz assim, Paulo dizendo à igreja de Corinto, tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A preocupação de Paulo para a igreja de Corinto é que essa igreja se desviasse da simplicidade, da essência, daquilo que era o mais importante. E ele usa o exemplo do que aconteceu com Eva, lá no Éden, quando ela recebe uma palavra de Deus, simples, não comam desta árvore do centro do jardim, o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. É simples. É simples. E o que a serpente vem falando? Já sai da simplicidade e aumenta. Ela fala, é verdade que Deus falou que não é para vocês comerem de nenhuma árvore do jardim? Primeira coisa que aconteceu ali foi a serpente adicionando elementos que não existiam na simplicidade da palavra de Deus. Adicionando coisas. Um discurso enfeitado, onde a serpente continua dizendo que não é bem assim, na verdade, no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Deus. Enfeitando o discurso. Que a gente tenha temor de Deus. Temor de Deus, porque foi entregue a cada um de nós essa missão de falar da palavra de Deus ao perdido. Falar da palavra de Deus não somente ao perdido, mas para edificar a igreja. Mas que nessas oportunidades a gente não fuja da simplicidade da essência da palavra. Que a gente não precise enfeitar o discurso. Que a gente não precise embelezar aquilo que já é belo, a cruz de Cristo. Que a gente não precise adicionar maquiagem no corpo açoitado de Jesus. Ele não precisa de maquiagem. O corpo ensanguentado de Jesus não precisa de maquiagem. É para falar dessa forma mesmo. É para mostrar esse Jesus mesmo, o Jesus crucificado. Com todo o escândalo que ele traz, não importa. Nós não vamos fugir da simplicidade do Evangelho. Nós não vamos fugir em momento algum da essência da palavra de Deus. Esse é um compromisso que nós temos. Isso você vai encontrar aqui, nesse lugar, se você quer viver esse tempo junto com a gente. Você vai encontrar aqui uma igreja que teme a Deus, um ministério que teme a Deus e que está 100% fundamentado na palavra do Senhor e nada mais. Amém? Como eu falei para vocês, internamente o que vai nos mover é essa essência, essa palavra. Tá? Então, se você tem que guardar alguma coisa e anotar aí no seu caderno, no seu celular, é isso. 2020, eu preciso me tornar a mensagem, eu preciso viver a essência. E se eu não sei o que é isso, eu vou aproveitar todos os ambientes que esse ministério pode oferecer, para eu entender o que é essa essência. Seja em discipulado, seja em tribo, seja em celebração, seja nesses eventos, sim, que nada mais são do que para isso, para dar um chacoalhão em você, para que você entenda o que é a essência. Então, se tem algo para você anotar sobre isso, dessa visão interna, a essência. Mas, para fazer coro com esse lema de missão, missão aqui, missão ali, missão Aleimar, que é o lema da Assembleia de Deus em Gravataí para esse ano, é uma frase super nova, tá? Que você nem conhece, que é, seu lugar é aqui.
Só que eu queria que você ressignificasse essa palavra. E quando você falasse ela, quando você escutasse ela, ou lesse ela, você não entendesse que o seu lugar é aqui, na Antônio Afonso de Jesus 237. Seu lugar é aqui também. Quando nós nos encontramos como igreja, como comunidade de fé, esse também é o nosso lugar. Mas já que você se tornou uma mensagem, já que você carrega essa essência, o seu lugar é onde quer que você esteja. Quando você está no seu trabalho, você pode dizer para você mesmo, o meu lugar é aqui, porque eu sou a mensagem. Quando você estiver na sua faculdade, eu já falei faculdade ou falei trabalho? Quando você estiver na faculdade, você vai olhar para si mesmo e vai dizer, o meu lugar é aqui também, porque eu sou a mensagem. E meu lugar é aqui também, na 79, com os meus amigos de fé que caminham comigo e estão junto comigo nessa. E esse é o meu lugar também. E se eu fui chamado para outro estado, meu lugar é ali também. E se eu fui chamado para outro país, meu lugar é além-mar. Entendeu? Então, essa é a pegada, essa é a frase, que essa sim a gente vai estar fortalecendo cada vez mais nos nossos meios de comunicação, mas o que eu gostaria é que quando você olhasse para ela, você entendesse isso. Isso não é um chamado a você viver num clubinho dos sábados às 7 horas da noite. Mas é para você, onde quer que você esteja, o seu lugar é ali. Aonde há um filho de Deus, o seu lugar é ali. Você é esse filho de Deus. Aonde Deus está sendo honrado e glorificado através da sua vida, o seu lugar é ali. Aonde há pessoas para você servir e amar, o seu lugar é ali. O seu lugar, já que você é a mensagem, é onde quer que essa mensagem seja escutada. O seu lugar é ali. E o seu lugar é aqui.